Vamos começar a aula então, pessoal? Inicialmente, nós vamos mudar as unidades de medida do 3ds Max, alterando o Display Unit Scale e Unit Setup para centímetros, indo então Customize, Unit Setup. Legal? Aqui, dentro de Unit Setup, deixaremos em Metric, centímetros. E dentro de System Unit Setup, deixaremos centímetros, centímetros, daremos OK nas duas janelas. Aqui eu vou dar cancelar porque já está configurado o meu. Vamos então para a vista de perspectiva e daremos um Alt W para expandir para a tela cheia aqui. Fica mais fácil de trabalhar do que só naquele canto lá, né? Agora nós vamos modelar a base do olho, utilizando esferas. Vamos então para a nossa janela de Create, selecionaremos o Sphere e criaremos uma esfera aqui com tamanho aleatório por enquanto. Já vamos zerar a posição. O olho humano, geralmente, ele tem 24 milímetros de largura, que seria essa medida aqui, né? Nós trabalharemos sempre com medidas do mundo real. Legal? Sempre buscadas na internet, algum livro de anatomia que você tenha. Vamos trabalhar com essa medida, sempre com medida real, porque assim provavelmente vai ficar bem melhor. Sempre que você fizer pensando dessa forma, seu projeto vai ficar melhor. Fica mais fácil de trabalhar. Não precisa de ficar chutando alguns números como o tamanho da córnea, a largura, então fica bem mais simples. Eu vou passando por partes, legal? Cada uma dessas medidas. Então vamos lá. Aqui, abrindo novamente, com o Angle Snap Toggle, e selecionando Select and Rotate, que também pode ser selecionado com o E no teclado, vamos rotacionar 90 graus nessa orientação, ficando desta forma. Essa esfera, eu recomendo que vocês já criem com 16 segmentos, legal? E aqui, na medida, então, como ele tem 24 milímetros de largura, colocaremos 12 milímetros de raio, digitando 12 mm, Enter. Já faz a conversão automática para centímetros. Legal? Vou dar mais um zoom. Essa será a parte branca do olho. Vai ser encoberta pela conjuntiva, que é aquela camada que vai por fora, que tem um aspecto meio vitrificado. Legal? Vamos criar agora outra esfera para medir a posição da íris, segurando o Shift, clicando no eixo X e arrastando para frente. Como cópia, daremos o OK. A íris, normalmente, ela tem de 12 a 13 milímetros de diâmetro, certo? Esse tamanho varia um pouco, mas geralmente gira em torno disso, de 12 a 13 milímetros de diâmetro. Então vamos aqui no raio novamente e digitaremos 6 mm, Enter, certo? Clicaremos então nessa esfera e vamos arrastar até que o ponto do meio dela, se encontre com a outra, nessa região. Então aqui temos a posição de onde tem que ficar a íris. Legal? Vamos selecionar a outra esfera novamente. Dentro de Modifier List, vamos selecionar o Edit Poly. Legal? Ou você pode fazer essa conversão clicando com o botão direito também, converte o Edit para o Poly. Mas por enquanto eu recomendo que vocês façam por aqui. Então vamos lá. Já temos demarcado a região onde vai a íris, que seria essa. Então vamos selecionar novamente esse objeto. Dentro de Modeling, daremos um Swift Loop exatamente nessa região. Pronto, já está demarcado ali. Vamos clicar novamente na outra esfera. Podemos arrastar para cá. Temos aqui exatamente demarcado o lugar, Podemos dar um outro Swift Loop também, já aqui dentro. E mais um Swift Loop aqui por fora. Legal? Ele já está mais ou menos demarcado. Essa parte de dentro, geralmente, ela apresenta uma certa concavidade. Ela não é reta, ela tem uma concavidade bem suave. Vendo algumas imagens aqui na internet, você pode notar, Deixa eu ver. Aqui, por exemplo,
vocês percebem que tem uma sombra projetada nessa região e a luz está vindo de cima, né? Então isso representa que tem aqui uma certa concavidade. Se ele fosse reto, provavelmente toda essa região onde está mais escuro ficaria na mesma cor desse tom médio aqui, né? Das meia luzes. Voltando novamente, então. Aqui, vamos fazer o seguinte. Pela lateral, vamos selecionar... Aliás, antes disso, antes que eu me esqueça, vamos duplicar, né, esse objeto, novamente segurando o Shift, clicando e arrastando. Vamos arrastar para trás aqui, por enquanto. Bom, temos uma cópia. Voltando aqui. Clicando o botão L para ir para a lateral. Não, aqui vai dar frente. Aqui no F, né, indo para a Front View, vamos fazer essa seleção. E usando essa ferramenta do Select no Uniform Scale, clicaremos com o botão direito e acharemos o eixo que diminui nessa orientação. No caso aqui é o eixo X. Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Quando vocês clicarem aqui nessa rollout e forem diminuindo, ele vai fazer um tamanho negativo aqui. Ele vai começar a fazer essa concavidade. Legal? Olha lá, conforme vocês aumentarem, ele vai fazendo cada vez mais. Quando estiver mais ou menos nesse ponto, um pouco mais, às vezes, fecharemos essa janela, daremos um W, ou Select and Move, né? E arrastaremos aqui para trás. Certo? Aqui já temos a nossa concavidade demarcada. Legal? Vamos fazer agora a pupila do olho. Aqui é bem simples, basta nós selecionarmos o ponto do meio e daremos um chamfer. Essa janela aqui minha, ela tá assim, ó. Eu sempre trabalho dessa forma porque fica mais acessível o menu. Eu clico aqui e arrasto para que ele subdivida esse menu em dois. Então você tem os botões que teriam aqui abaixo disso, você já tem aqui do lado. Legal? Fazendo a seleção então desse vértice do meio, daremos um chamfer. Eu vou ver se eu já consigo achar a medida da íris, né? Essa medida ela é variável, porque ela depende da quantidade de luz que está entrando. Legal? Geralmente no escuro você vai perceber que a íris fica maior, e quando está muito claro, quando tem muita luz, ela fica menor, porque ela regula a passagem de luz, né? Então vamos lá novamente. Vamos ver se tem a medida da íris aqui. Aqui ele diz de 5 a 6 milímetros, eu acho muito. Vamos colocar menos um pouco, né? Selecionando chamfer, então, clicando aqui do lado. Vamos aumentando até um ponto que a gente acha que fica confortável aqui. Vamos pôr um 2,3 milímetros aqui. E daremos um Open Chamfer. Para não precisar deletar esse vértice depois, é só você selecionar aqui o Open Chamfer, né? E dar o OK. E aceitar aqui. Beleza. Está feito por enquanto essa parte. O que faremos agora? É selecionar agora essa outra esfera, que vai servir para fazermos a conjuntiva. Vamos zerar a posição. E aqui teremos que fazer alguns ajustes. Eu vou tirar essa esfera para cá. Por enquanto está assim. O primeiro ajuste de todos é aumentar um pouco a conjuntiva, porque ela tem que ficar um pouco maior do que a região de dentro. Então aqui é bem simples, selecionando a ferramenta de tamanho, podemos dar um Alt X para ver aqui dentro como está, né? Aqui pelo meio, né? Não por qualquer dos outros controladores, pelo meio mesmo, né? Vamos clicar e arrastar. Mais ou menos desse tamanho. Certo? Desse tamanho, tá legal por enquanto. Dando novamente o Alt X para tirar a transparência, né? Eu vou aplicar o material cinza para ficar mais fácil de enxergar, porque os nossos edged faces aqui eles estavam quase da mesma cor. Aqui é o seguinte, nós temos um problema. Se nós aplicarmos, por exemplo, um Turbo Smooth em cima disso, vamos lá, Turbo Smooth. Vou aplicar também no de baixo.
Turbo Smooth, eu vou aplicar com 2 aqui por enquanto, só para mostrar para vocês. 2, 2. Aqui está com 3. 3, 3. Certo, vamos zerar novamente. Na posição correta. O problema que nós temos aqui é o seguinte. Vou desligar o Edit Face. Não sei se vai dar para notar, mas aqui até dá para notar um pouco. Vai ficar, como ele está com triângulos aqui na frente, a malha não fica legal, ela não fica suavizada, ela fica com essas, ela fica esticada e fica com a ponta aqui, principalmente quando nós puxarmos essa ponta aqui para frente, por exemplo. Olha lá, ela não fica uma coisa muito suave, certo? Ela fica essa ponta esticada aqui. Isso na hora que a luz bater aqui por cima e o reflexo estiver mais forte, fica bem notável mesmo. Então realmente é uma coisa que tem que ser corrigida. Voltaremos então para Edit Poly, né? Vou deletar esse Turbo Smooth. No outro objeto vou até deixar por enquanto. E aqui vamos fazer o seguinte, vamos deletar aqui dentro. Eu vou dar um chamfer na parte interna que fica mais fácil. Bom, não precisa. Vamos fazer o seguinte. Vamos novamente para a nossa outra vista. Faremos a seleção de toda essa região e daremos um delete. Lembrando que o Ignore Backfacing tem que estar desligado, né? Legal. Abrimos aqui a região. O que faremos aqui então agora é o seguinte. Vamos ajustar essa vista para ficar mais fácil. Aqui é a Front View. Vamos girar para cá. Então, apertei o F, né, para ir para a Front View. Vamos girar os dois objetos para cá. 90 graus. Com o Snap Toggle ligado. Legal? Vou dar um group aqui. Vamos zerar a posição. Daremos um group. Legal. Agora, quando apertamos o F, ele vai para frente do olho e o L ele vai para a esquerda, né? Então fica mais fácil nós trabalharmos no olho. Voltando. Apertando o F novamente. Vamos aplicar inicialmente um bridge nessa região. Que é bem simples. Bridge novamente. Aqui eu acho que tem que aplicar também. Não, aqui não. Aí aqui faremos o seguinte, vou dar um hide no que eu fiz anterior para mostrar para vocês como vai ficar. Unhide aqui. Aí aqui é o seguinte. Foi feita uma conversão, né, de todos aqueles trees em quads, para ficar mais fácil de trabalhar. Então, foi dado um bridge anteriormente aqui. E vamos aplicar 2 Swift Loops, ou melhor, para ficar mais fácil. Ligaremos o Ignore Backfacing, selecionaremos esses 3 edges, né? Iremos em Connect, aplicaremos então 3 Connects nessa região. Daremos o OK. Legal? Agora faremos o seguinte. Daremos outro bridge nessa região. Agora aqui. Para fechar toda essa região que está aberta, essa área que está aberta aqui. Novamente mais um bridge. Vai ficar reto. Agora temos que selecionar essas 4 faces, né? E pelo eixo Y, vamos clicar e arrastar. Que agora é o eixo Y, né? Como nós giramos. Vamos clicar e arrastar para cá para gerar essa certa convexidade, né? Olhando lateralmente no olho,
ele não fica, essa convexidade da frente, ela não é muito demarcada, ela é bem suave, assim. Aqui é um pouco mais demarcado do que está nessa ilustração. Por foto, tem umas que dá para notar um pouco mais, outras dá para notar um pouco menos, mas ela não é completamente brusca, ela tem uma suavidade, aí essa frente é aumentada um pouco, né? Tem esse formato mais ovalado, e fica dessa forma. Então vamos lá. Vamos tentar representar isso na nossa imagem. Vou dar o hide novamente nesses outros dois objetos. Podemos pegar esse ponto do meio e puxar um pouco para frente. Aqui vamos ajustar um pouquinho melhor essa malha. Esses dois pontos também podemos arrastar um pouco mais para frente. Certo? Pode ficar um pouco mais demarcado do que isso. Ainda com o Ignore Backfacing ligado, usando a ferramenta de escala, podemos aumentar essa medida, assim como selecionando esses outros quatro, né? Aumentar um pouco mais horizontalmente também. Aproveitando que eles estão selecionados, vamos novamente Select and Move, vamos arrastar um pouquinho para trás, selecionando esses outros dois pontos, né? Tá ficando uma malha um pouco mais condizente com o formato. Podemos dar agora um Turbo Smooth para ver como está ficando, né? Vou aumentar esse Iterations para 2, mais ou menos. Novamente vou dar um Alt W. Um Alt X, aliás, desculpem. Vai ficar desta forma. Aqui às vezes podemos demarcar um pouquinho menos. Essa região, vamos ver como está ficando. Por enquanto vamos deixar assim, caso seja necessário faremos algum outro ajuste, né? Zerando novamente então. Aqui agora tem que tomar um cuidado na hora que for zerar esse outro eixo, porque como nós giramos, né? Se nós zerarmos esse outro ponto, ele vai para trás. Então vamos fazer o seguinte. Aqui como nós arrastamos para cá, pelo eixo X, daremos um 0, ele vai cair no lugar correto. Né? Dentro de Hierarchy, Affect Pivot Only, vamos zerar esse pivô. Legal? Então agora fica mais fácil de trabalharmos. Por exemplo, quando ele estiver fora do lugar, vamos fazer novamente a correção do lugar aqui, né? Dando um 0, 0. E ele vai cair no lugar exato e não mais para trás como tinha acontecido anteriormente. Legal? Então, por enquanto, a base do modelo vai ser essa. Caso seja necessário, nós faremos algumas correções nessa região aqui, lateral. Conforme tivermos material aplicado, a sensação de luz aqui vai ser diferente do que está agora. Então, fica mais fácil de nós entendermos se precisa de uma suavização ou se não. Legal? Na próxima parte falaremos das UVs.
Até logo!